Minha nora estava sentada no restaurante mais caro de Atlanta, pedindo champanhe vintage para celebrar a minha aposentadoria. Na cabeça dela, a guerra pela minha fortuna finalmente havia sido vencida. Mas quando o garçom passou o cartão Black dela, a máquina não emitiu aquele bip de aprovação. Em vez disso, a tela piscou duas palavras que eu havia programado no sistema 1 hora antes: Protocolo 0. Naquele momento, ela percebeu que o velho confuso não estava perdendo a cabeça. Ele estava apenas apertando o nó da forca. Antes de mostrar o que aconteceu, quando ela invadiu meu escritório na manhã seguinte, gritando por respostas: "Me conte aqui nos comentários de onde você está assistindo. E, por favor, já deixe o seu like se você gosta de ver a ganância sendo punida." O cheiro de lírios brancos e terra úmida ainda estava impregnado nas fibras do meu terno de lã preta. Era um cheiro pesado, enjoativo, que para sempre me lembraria do pior dia da minha vida. Tínhamos acabado de voltar do cemitério, onde assisti minha esposa, Eleanor, baixar a terra da Geórgia. A viagem de volta para a cidade foi silenciosa, mas não era o silêncio confortável do luto compartilhado. Era o silêncio tenso e sufocante de pessoas esperando um cronômetro zerar. Agora, estávamos reunidos na sala de reuniões executiva da Washington & Sons Construction. O ar-condicionado zumbia com uma eficiência estéril que parecia ofensiva após o calor úmido do cemitério. Sentei-me à cabeceira da longa mesa de mogno, minhas mãos descansando sobre a madeira fria. Eu podia ver o reflexo do meu próprio rosto na superfície polida. Eu parecia cansado, parecia velho, parecia um homem que acabara de perder a outra metade de sua alma. À minha direita estava a cadeira de couro vazia, onde Eleanor se sentou por 40 anos. Ela não era apenas minha esposa, era minha parceira. Ela era a CFO desta empresa, a bússola moral que nos guiou por 4 décadas construindo esta cidade. Sem ela, a sala parecia torta e perigosamente instável. À minha frente sentava-se minha nora, Brenda. Ela não estava de luto. Ela vibrava com uma energia inquieta. Usava um vestido preto justo demais e curto demais para um funeral, mas perfeito para um coquetel. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo que esticava a pele de seu rosto, dando-lhe uma expressão permanente de surpresa ou desdém. Ela tamborilava uma unha manicurada contra a superfície de vidro de seu smartphone. Toque, toque, toque. Era o som de um predador esperando para dar o bote. Ao lado dela estava meu filho, Andre, meu único filho. Ele tinha 48 anos, mas naquele momento parecia uma criança aterrorizada. Ele olhava para as próprias mãos, que torciam um guardanapo de papel em tiras. Ele não conseguia me encarar. Ele havia chorado no túmulo, mas agora eu me perguntava se aquelas lágrimas eram por sua mãe ou por si mesmo. E então havia meu neto, Trey, 21 anos, largado na cadeira tão baixo que estava quase na horizontal. Ele não usava terno, vestia jeans preto e uma camiseta preta, e estava rolando o feed das redes sociais com uma expressão de tédio absoluto. Ele checou o relógio 3 vezes durante o elogio fúnebre. Olhei para eles e senti um nó frio se formar no estômago. Este era o meu legado. Esta era a família para a qual trabalhei 18 horas por dia para sustentar. Eu construí arranha-céus, pontes e hospitais para que eles nunca tivessem que conhecer a sensação de sujeira sob as unhas ou a dor de uma coluna quebrada pelo trabalho. Eu lhes dei tudo, e em troca eles me davam nada além de impaciência. Eles não estavam aqui para me confortar, estavam aqui para cobrar. Brenda finalmente parou de tamborilar no telefone. Ela o colocou virado para baixo na mesa com um estalo seco, limpou a garganta e o som ecoou na grande sala como um tiro. Isaiah, disse ela, usando meu primeiro nome em vez de pai ou Sr. Washington, precisamos falar sobre o futuro. O serviço foi adorável, realmente foi. Mas a vida continua, e os negócios continuam. Eu não disse nada, apenas olhei para ela. Deixei o silêncio se estender, esperando que, talvez, apenas talvez, a vergonha interviesse e a parasse. Mas Brenda não tinha vergonha.
Ela alcançou algo debaixo da mesa e puxou uma pasta de couro grossa. Ela a deslizou pela mesa em minha direção. Moveu-se suave e rápido, como um tubarão na água. Estes são os documentos de transferência, disse ela, com a voz brusca e profissional. Andre e eu pedimos aos nossos advogados para prepará-los. É tudo procedimento padrão, na verdade. Agora que Eleanor se foi, é hora de modernizar. Você tem 72 anos, Isaiah. Você está cansado. Você mereceu seu descanso. Esta papelada simplesmente transfere o controle acionário da empresa para o Andre com efeito imediato. Também concede a ele procuração sobre seus bens pessoais para que possamos gerenciá-los para você. Você não terá que se preocupar com nada. Olhei para a pasta. Eu não a abri porque sabia exatamente o que havia dentro. Era minha sentença de morte. Não minha morte física, mas a morte da minha independência e a morte do trabalho da minha vida. Eles queriam me colocar no pasto. Queriam me enfiar em um asilo e vender a empresa pedaço por pedaço para financiar seus estilos de vida luxuosos. Olhei para Andre. Filho, disse eu, minha voz soando rouca e estranha aos meus próprios ouvidos. É isso que você quer? É isso que você acha que sua mãe gostaria? Andre estremeceu. Ele olhou para cima por uma fração de segundo e viu conflito em seus olhos. Ele era fraco, mas não era mau, não como ela. Pai, ele murmurou, a Brenda diz que é para o melhor. O mercado está mudando. A tecnologia está mudando. Nós só queremos proteger o legado. Proteger o legado, repeti lentamente. Vocês querem proteger o legado, expulsando o homem que o construiu. Brenda soltou um suspiro curto e agudo de aborrecimento. Ah, pare de ser tão dramático. Isaiah, ela disparou. Isso não é uma peça de Shakespeare. Isso é a realidade. Você é um homem velho. Você está preso no passado. Você ainda usa plantas de papel, pelo amor de Deus. Você está nos envergonhando. O conselho quer sangue novo. Eles querem visão. O Andre tem visão. E o Trey aqui. Ela gesticulou para o garoto que não tinha olhado para cima uma única vez. É o futuro. Estamos fazendo um favor a você. Estamos tirando o fardo dos seus ombros. Então, apenas assine os papéis. Pare de dificultar as coisas. A crueldade de suas palavras me tirou o fôlego. Ela não via um marido de luto. Ela via um obstáculo, um pedaço de entulho que precisava ser varrido para que ela pudesse chegar ao ouro embaixo. Olhei para Trey novamente. Trey disse suavemente, você tem algo a dizer ao seu avô no dia do funeral da sua avó? Trey finalmente olhou para cima. Seus olhos estavam vazios e vidrados. Hã? Disse ele, tirando um fone de ouvido. Ah, desculpe pela vovó e tal, mas a mãe está certa. Precisamos do dinheiro para a expansão. Eu tenho uma ideia de investimento para um clube em Miami. Vai ser enorme, mas precisamos do dinheiro líquido. Então, se você pudesse se apressar, seria legal. Ali estava, a verdade nua e crua. Não era sobre visão, não era sobre proteger a empresa. Era sobre uma boate em Miami. Era sobre carros esportivos, roupas de grife e passagens de primeira classe para lugar nenhum. Eles iam depenar a Washington & Sons até a fiação de cobre e deixar uma casca oca para trás. Senti uma sensação estranha me invadir. Não era raiva, não era tristeza, era clareza. Clareza absoluta e cristalina. Por anos, Eleanor me avisou. Ela me disse que nossa generosidade os estava envenenando. Ela me disse que, ao protegê-los do mundo, estávamos tornando-os fracos. Eu sempre os defendi, sempre dei desculpas. Mas agora, olhando para seus rostos gananciosos e impacientes, percebi que ela estava certa. Ela sempre estava certa. Olhei para a cadeira vazia ao meu lado novamente. Quase podia sentir a mão dela no meu braço. Podia ouvir a voz dela no meu ouvido. Faça o que precisa ser feito, Isaiah. Construa direito ou não construa nada. Respirei fundo. O cheiro de lírios ainda estava lá, mas agora cheirava a campo de batalha.
Estendi a mão e coloquei-a sobre a grossa pasta de couro. Brenda sorriu. Era um sorriso frio e triunfante. Ela achava que tinha vencido, achava que o velho estava desistindo, que o leão tinha perdido os dentes. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou uma pesada caneta tinteiro dourada. Ela a estendeu para mim. Aqui, disse ela, com a voz pingando doçura falsa. Use esta. Vai tornar tudo oficial. Olhei para a caneta. Era espalhafatosa, cara, e completamente sem caráter, assim como ela. Eu não a peguei. Em vez disso, empurrei a pasta de volta pela mesa. Ela deslizou lentamente e parou bem na frente de Andre. Levantei-me. Meus joelhos estalaram e minhas costas doeram, mas fiquei ereto. Abotoei meu paletó e ajustei meus punhos. Olhei para cada um deles. Não, eu disse. A palavra pairou no ar. Era uma palavra pequena, mas encheu a sala. O sorriso de Brenda congelou. O que você disse? Perguntou ela, a voz caindo uma oitava. Eu disse, não repeti. Minha voz firme e forte. Eu não vou assinar, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Esta empresa foi construída com suor e integridade. Eu não vejo um grama sequer de nenhum dos dois nesta mesa. Brenda levantou-se também. Seu rosto estava ficando vermelho e manchado. Você não pode fazer isso, ela guinchou, perdendo toda a pretensão de civilidade. Nós temos os votos. O conselho está do nosso lado. Se você não assinar, faremos com que seja declarado incompetente. Vamos arrastar você pelos tribunais. Vamos arruinar você, Isaiah. Você está me ouvindo? Vamos arruinar você. Olhei para ela e não senti nada. O amor que tentei me forçar a sentir por ela havia desaparecido. A esperança que mantive pelo meu filho havia desaparecido. Só restava a missão agora. A missão que Eleanor me deixou. Você pode tentar, Brenda disse calmamente. Você certamente pode tentar. Virei as costas para eles antes que ela pudesse gritar outra palavra. Foi a ação física mais difícil que já tomei. Cada instinto no meu corpo de pai gritava para eu me virar, para abraçar meu filho, para implorar que ele visse a razão, para preencher o cheque e comprar a paz só mais uma vez. Foi o que fiz por 40 anos. Eu pavimentei a estrada para eles com tijolos de ouro e depois me perguntei por que eles nunca aprenderam a andar no cascalho. Mas Eleanor se foi. O amortecedor se foi, e parado ali naquela sala de reuniões fria, finalmente entendi que meu amor havia se tornado a muleta deles. Se eu quisesse salvá-los, teria que quebrá-los. Caminhei em direção às pesadas portas duplas. Movia-me num passo lento e deliberado. Podia sentir os olhos deles perfurando minhas costas e ouvir Brenda gaguejando atrás de mim, tentando encontrar palavras para me parar. Se você sair por essa porta, Isaiah, você vai se arrepender, ela gritou. Sua voz falhou de desespero. Você vai morrer sozinho. Está me ouvindo? Sozinho. Parei com a mão na maçaneta de latão. Não me virei, e não lhes dei a satisfação de ver a única lágrima que escapou do meu olho. Simplesmente empurrei a porta e saí para o corredor. A porta pesada se fechou atrás de mim com um clique. O som foi final. Cortou a sala do resto do mundo. Cortou meu passado do meu futuro. Minha assistente, uma mulher gentil chamada Sarah, que estava conosco há 15 anos, olhou para cima quando me aproximei. Seus olhos estavam vermelhos. Ela também amava Eleanor. Senhor Washington, disse ela suavemente. Posso pegar algo para o senhor? Precisa que tragam o carro? Parei em sua mesa. Olhei para aquela mulher que não era meu sangue, mas que havia me mostrado mais lealdade em uma década do que minha própria família em uma vida inteira. Não, obrigado, Sarah, eu disse. Vou caminhar um pouco. Mas preciso que faça algo por mim. Cancele minhas reuniões pelo resto da semana. Todas elas. Diga ao conselho que estou tirando uma licença pessoal. E Sarah, quaisquer ligações que venham daquela sala de reuniões na próxima hora, transfira para o jurídico. Não passe para mim. Não deixe que eles abusem de você. Ela assentiu, o entendimento amanhecendo em seus olhos. Ela sabia. Os funcionários sempre sabiam. Sim, senhor, ela sussurrou.
Eu cuido disso. Caminhei até os elevadores. Entrei na caixa espelhada, sozinho. No momento em que as portas se fecharam, puxei meu telefone. Minhas mãos tremiam levemente. Rolei até encontrar o nome. Julian Thorne. Ele atendeu no primeiro toque. Isaiah, disse ele. Sua voz era profunda e calma como uma pedra de fundação. Está feito? Encostei a cabeça na parede fria de metal do elevador e fechei os olhos. Está feito, Julian, eu disse. Eles fizeram exatamente o que pensávamos que fariam. Nem esperaram a terra assentar na cova. Ouvi Julian soltar um suspiro pesado. Sinto muito, meu amigo. Eu esperava que estivéssemos errados. O luto não muda as pessoas, Julian, disse eu, minha voz endurecendo. Ele as revela. E eu já vi o suficiente. Então, quais são suas instruções? Perguntou Julian. Respirei fundo. Imaginei o rosto presunçoso de Brenda, o tédio de Trey, a covardia de Andre. Imaginei os cartões de crédito em suas carteiras, as contas que drenavam todos os meses. Tudo fluía de uma única fonte. Eu. Execute o protocolo 0, eu disse. Houve uma pausa na linha. Uma pausa grávida e pesada. O protocolo 0 era a opção nuclear. Protocolo 0, Julian repetiu para confirmar. Isso significa tudo, Isaiah. Os cartões de crédito, as mesadas mensais, as associações nos clubes, os funcionários da casa, tudo para. Hoje, agora eu disse, corte a linha, Julian, feche a torneira. Vamos ver quanto tempo eles duram quando a água secar. Entendido, disse Julian. Mas esteja pronto, Isaiah. O contragolpe será severo. Quando você tira um osso de um cachorro, ele morde. Deixe que mordam, eu disse. Tenho a pele dura. E Julian, encontre-me no esconderijo em 1 hora. Aquele em Buckhead. E traga o pacote. Aquele que Eleanor te deu. Desliguei o telefone e saí para a tarde úmida de Atlanta. O primeiro dominó havia sido derrubado. O jogo havia começado. Mas a guerra que eu acabara de declarar não começou no elevador. Começou 3 dias antes, no silêncio sufocante da minha própria casa. Nos dias que antecederam o funeral, a casa virou um mausoléu. Eu vagava de cômodo em cômodo como um fantasma, assombrando sua própria vida. Evitei um quarto, o escritório dela. Entrar lá parecia uma intrusão. Mas naquela tarde de terça-feira, o luto tornou-se uma sede física. Eu precisava sentir a presença dela. Então entrei. O quarto estava exatamente como ela o deixara. Cheirava a lavanda e papel velho. Fui até a estante e tentei pegar um livro, mas minha mão trêmula o derrubou. Ao me abaixar para pegá-lo, vi algo. Uma linha de escuridão no chão de madeira que não deveria estar lá. Eu congelei. Eu era um construtor. Eu mesmo havia colocado aquele piso 45 anos atrás. Eu sabia que aquelas tábuas não tinham frestas. Mas ali debaixo da mesa, uma tábua estava levemente erguida. Cavei com as unhas e puxei. Não estava pregada. Era uma tampa. Dentro da cavidade havia uma caixa simples de cedro. Sentei-me no chão e abri a tampa. Dentro havia 3 itens sobre um veludo azul desbotado. Uma pulseira de hospital para recém-nascido, uma mecha de cabelo escuro e um envelope grosso selado com cera vermelha. No envelope, uma única palavra na letra de Eleanor. Isaiah. Quebrei o selo. As palavras na página não eram mundanas. Eram uma confissão escrita por um fantasma. Meu querido Isaiah, se você está lendo isso, então eu me fui. Por favor, meu amor, tente me perdoar. Li a carta com as mãos trêmulas. Ela falava do dia em que nosso filho nasceu, 14 de agosto de 1976. Eu me lembrava da alegria, mas a carta contava outra história. Nosso filho, nosso pequeno Isaiah Jr., ele nasceu com uma fraqueza nos pulmões. Ele viveu apenas por 2 horas. Parei de ler. Olhei para o teto, tentando piscar as lágrimas. Meu filho, meu sangue. Ele morreu antes que eu pudesse segurá-lo. Forcei-me a continuar lendo. Ela falava de uma jovem na cama ao lado, Sarah, 17 anos.
Uma fugitiva que dera à luz um menino saudável, mas que ia entregá-lo ao Estado porque não podia alimentá-lo. Na minha loucura, Isaia, fiz uma escolha. Ofereci ajuda. Prometi a ela que seu filho teria uma vida de privilégio. Trocamos as pulseiras. O mundo inclinou-se sobre seu eixo. André, o menino que ensinei a andar de bicicleta, o homem que agora estava sentado na minha sala de reuniões esperando que eu morresse, ele não era meu filho. Ele era um estranho, um pássaro cuco colocado no meu ninho. Uma emoção estranha começou a crescer no meu peito. Não era raiva de Eleanor. Como eu poderia ter raiva de uma mulher que engoliu tamanha dor para me poupar? Não. Era alívio, um alívio frio e absoluto. Por anos me senti culpado por hesitar em entregar a empresa. Mas meu instinto estava certo o tempo todo. Ele não tinha o meu sangue, ele não tinha o fogo. Levantei-me. Minhas pernas pareciam firmes agora. Dobrei a carta e a coloquei no bolso, contra o meu coração. O luto ainda estava lá, mas mudara de forma. Não era mais uma névoa me cegando, era combustível. Brenda e André estavam esperando que o velho desmoronasse. Achavam que estavam lidando com um viúvo enlutado, mas estavam errados. Eles estavam lidando com um homem que acabara de perder sua família 2 vezes em uma semana. E um homem sem nada a perder é o homem mais perigoso da terra. Verifiquei meu relógio. 40 minutos haviam se passado. Julian estaria esperando no esconderijo. Peguei a caixa de cedro. Eu não a deixaria ali. Era o único pedaço de história real que me restava. Saí do escritório e não olhei para trás. A casa parecia diferente agora. Não era mais um lar. Era apenas um edifício. E eu sabia exatamente como desmontar um edifício. Caminhei até a porta da frente. Ativei o alarme. Tranquei a fechadura. Caminhei até o meu carro, um sedã preto vintage que André vinha me importunando para vender há anos. Entrei e liguei o motor. O ronco do motor parecia bom, parecia real. Saí da garagem e entrei na estrada principal. Não fui em direção ao escritório. Dirigi para o norte, em direção a Buckhead, em direção à verdade. Eleanor havia mencionado instruções, mencionara uma maneira de consertar as coisas. Eu ainda não sabia o que isso significava, mas confiava nela. Mesmo na morte, ela ainda estava me guiando. Ela ainda era minha parceira. Enquanto dirigia, pensei no rosto de Brenda na sala de reuniões. Pensei em sua ameaça de me arruinar. Permiti-me um pequeno sorriso sombrio. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Ela estava jogando damas e Eleanor acabara de montar um tabuleiro de xadrez. Pisei fundo no acelerador. Era hora de fazer o primeiro movimento. Os pesados portões de ferro da propriedade em Buckhead se abriram com um zumbido mecânico baixo. Esta não era a casa de Julian. Era o que ele chamava de o cofre. Era uma casa discreta, escondida atrás de um véu de carvalhos centenários, onde ele conduzia negócios que exigiam sigilo absoluto. Guiei o sedã pela longa entrada de automóveis. O cascalho estalava sob meus pneus como o som de ossos quebrando. Estacionei ao lado do cupê de luxo prateado de Julian e desliguei o motor. O silêncio que preencheu o carro era pesado. Era o silêncio de um homem que acabara de descobrir que toda a sua vida era uma ficção. Peguei a caixa de cedro no banco do passageiro e caminhei até a porta da frente. Ela se abriu antes que eu pudesse bater. Julian estava lá. Ele era um homem alto, de cabelos prateados e olhos que já tinham visto toda a variedade de ganância e traição humana. Ele não sorriu. Simplesmente deu um passo para trás e me convidou para entrar. O interior era escuro, cheirava a couro e uísque caro. Entramos em sua biblioteca. Ele serviu 2 copos de líquido âmbar e deslizou um pela mesa pesada em minha direção. Beba, disse ele. Você parece ter visto um fantasma. Vi pior que fantasmas, Julian respondi. Eu vi a verdade. Coloquei a caixa de cedro na mesa. Abri-a. Tirei a carta e a mecha de cabelo. Julian colocou seus óculos de leitura. Ele pegou as páginas que Eleanor havia escrito. Observei o rosto dele enquanto lia. Julian era um homem de pedra. Em 30 anos,
Nunca o vi vacilar. Mas enquanto seus olhos percorriam a confissão de Eleanor, vi seu maxilar endurecer. Vi um lampejo de dor genuína cruzar suas feições. Ele terminou de ler e colocou as páginas gentilmente de volta na mesa. Tomou um longo gole de sua bebida. Ela carregou isso sozinha, disse ele suavemente. Todos esses anos. Ela carregou essa montanha sozinha. Ela estava me protegendo, eu disse. Ela achava que eu era fraco demais para lidar com a perda. Então, ela me deu um substituto. Ela me deu o Andre. Julian olhou para mim. Seus olhos estavam afiados agora. O advogado estava de volta. O amigo havia dado um passo para o lado. E agora temos um problema, Isaiah, disse ele. Um problema legal e biológico massivo. Se o Andre não é seu sangue, a estrutura do fundo é inválida. Mas, mais importante, se ele não é seu filho, estivemos entregando as chaves do reino a um estranho. Ele pegou a pulseira hospitalar amarelada da caixa, virou-a entre os dedos. Então olhou para mim com uma intensidade estranha. Isaiah, disse ele, preciso te contar uma coisa. Eleanor veio até mim 2 semanas atrás. Ela não me mostrou esta carta, mas me entregou um Novo Testamento e me pediu para fazer algo muito específico. Ela me pediu para contratar um detetive particular. Ela queria que eu investigasse os registros de uma mulher chamada Sarah Daniels. A mulher mencionada nesta carta. Meu coração falhou uma batida. Sarah Daniels, a mãe do menino que criei. E? Perguntei. O que você encontrou? Julian inclinou-se para a frente. Baixou a voz, embora fôssemos as únicas 2 pessoas na casa. Encontrei discrepâncias, Isaiah. Eleanor escreveu que seu filho biológico morreu. Ela acreditava nisso. Os médicos disseram isso a ela. Mas, quando meu investigador puxou os arquivos antigos do porão do Magnificent Mercy Hospital, encontramos outra coisa. Não havia certidão de óbito emitida para um menino Washington naquela data. A sala pareceu girar. Agarrei a borda da mesa. O que você está dizendo, Julian? Estou dizendo que em 1976 a manutenção de registros era uma bagunça. Adoções eram frequentemente informais e às vezes ilegais. Os registros mostram que Sarah Daniels deixou o hospital com um bebê e Eleanor Washington deixou com um bebê. Mas os registros sugerem que o bebê que Sarah Daniels levou não foi aquele que ela deu à luz. Eu o encarei. Minha boca estava seca. Você quer dizer que ele está vivo? Meu filho verdadeiro? Ele está vivo. Julian assentiu lentamente. É uma possibilidade forte, Isaiah. Uma possibilidade muito forte. Eu tenho uma pista. Um nome. O menino foi colocado no sistema de orfanatos 1 ano depois, quando ela não conseguiu lidar com a situação. Ele foi jogado de um lado para o outro. Teve uma vida difícil, Isaiah, mas sobreviveu. O nome dele é Darius King. Darius King. O nome parecia pesado em minha boca. Parecia real. Encontre-o, eu disse. Minha voz era um rosnado. Encontre-o, Julian. Não me importo com o custo. Não me importo com quem você tenha que subornar. Encontre-o. Já tenho uma equipe cuidando disso, disse Julian. Mas primeiro temos que lidar com a ameaça imediata. Temos que lidar com Andre e Brenda. Temos que cortar o cordão. Ele digitou no teclado do computador. A tela brilhou com uma luz azul. O protocolo 0 está ativo, disse ele. Acabei de receber a confirmação do banco. As contas estão congeladas. Os cartões de crédito estão mortos. A transferência da mesada mensal, que estava agendada para amanhã de manhã, foi cancelada. Senti uma satisfação fria e sombria. Ótimo, eu disse. Deixe-o sentir o frio. Do outro lado da cidade, o sol se punha. No distrito elegante de Buckhead, as luzes da rua começavam a piscar. Dentro do restaurante francês mais caro da cidade, Brenda e Andre terminavam uma refeição que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Eles estavam celebrando, estavam brindando ao futuro, à minha aposentadoria, ao dinheiro que pensavam já ser deles. Brenda estava rindo. Era um som alto e estridente que fazia os outros clientes se virarem para olhar.
Ela acenou para o garçom. Sua pulseira de diamantes brilhava à luz de velas. A conta, por favor, ela chamou, estalando os dedos. E traga-nos outra garrafa de cristal para levar. O garçom, um jovem de olhos cansados, curvou-se e apressou-se. André parecia nervoso. Ele sempre parecia nervoso quando ela gastava dinheiro daquele jeito. Amor, disse ele. Talvez devêssemos ir devagar. O papai ainda não assinou os papéis. Brenda revirou os olhos. Ah, cala a boca, André. Ele vai assinar. Ele é um velho quebrado. Ele saiu de lá hoje, porque sabe que está derrotado. Amanhã de manhã teremos a procuração. E então, ela sorriu um sorriso predatório. Então, podemos finalmente comprar aquela casa de férias em St. Bart's. O garçom retornou. Ele não trazia o champanhe. Segurava uma pequena pasta de couro preto. Parecia desconfortável. Ele se inclinou e sussurrou para Brenda. Senhora, sinto muito, mas seu cartão foi recusado. Brenda congelou. Seu sorriso desapareceu. Ela arrancou a pasta da mão dele. Isso é impossível, ela sibilou. Passe de novo. É um cartão Black, não tem limite. Eu passei, senhora, disse o garçom, com a voz tremendo ligeiramente. 3 vezes. O sistema diz que a conta foi suspensa pelo emissor. Consultar o titular. O rosto de Brenda adquiriu um tom de roxo que combinava com o vinho caro em sua taça. Suspensa? Ela olhou para André. Me deu seu cartão, ela ordenou. André tateou a carteira. Puxou seu cartão Platinum e entregou ao garçom. O garçom se afastou. Ele voltou em 30 segundos. Balançou a cabeça. Sinto muito, senhor. Este também está bloqueado. O silêncio na mesa era ensurdecedor. As pessoas começavam a encarar. O gerente caminhava até lá, com o rosto severo. Brenda olhava para o cartão em sua mão, como se ele tivesse se transformado em uma cobra. O que está acontecendo, André? Ela sussurrou, a voz subindo em pânico. Por que os cartões estão bloqueados? Eu não sei, gaguejou André. Talvez. Talvez seja um alerta de fraude. Talvez o banco tenha cometido um erro. Ou talvez, disse Brenda, percebendo a verdade enquanto o sangue drenava de seu rosto. Talvez o velho não esteja tão quebrado quanto pensávamos. O gerente chegou à mesa. Cruzou os braços. Há algum problema aqui, pessoal? Perguntou ele, com a voz alta o suficiente para as mesas ao redor ouvirem. Porque se vocês não puderem pagar, terei que chamar a polícia. Brenda olhou ao redor da sala. Viu o julgamento nos olhos das socialites que ela tão desesperadamente queria impressionar. Pela primeira vez em sua vida, ela não era a rainha do baile. Era apenas uma mulher falida com um cartão recusado e uma mesa cheia de garrafas vazias que não podia pagar. O primeiro dominó havia caído e tinha aterrissado direto no ego dela. A viagem para casa foi um pesadelo silencioso para meu filho e sua esposa. Eles tiveram que raspar dinheiro do fundo da bolsa de grife de Brenda para pagar o taxista, porque a conta do Uber estava vinculada ao cartão de crédito morto. O motorista olhou para eles com suspeita enquanto contavam notas amassadas e moedas soltas no banco de trás de seu sedã desgastado. Eles estavam vestidos como a realeza, mas pagavam como mendigos. Era uma dualidade que Brenda não conseguia estômago. Eles entraram no saguão da mansão em Buckhead que eu havia comprado para eles como presente de casamento. Era uma casa grande demais para 3 pessoas. Tinha 6 quartos, 7 banheiros e uma garagem cheia de carros nos quais eles não podiam mais colocar gasolina. No momento em que a porta da frente se fechou, o silêncio se quebrou. Brenda não apenas entrou. Ela invadiu. Ela jogou sua bolsa clutch contra o chão de mármore com um grito violento. A bolsa deslizou pela pedra polida e bateu no rodapé com um estalo alto. Conserte isso, André, ela gritou. Sua voz ecoou nos tetos altos. Conserte isso agora mesmo. Você tem ideia de quão humilhante foi aquilo? O gerente olhou para mim como se eu fosse uma criminosa, como se eu fosse lixo comum. André ficou parado junto à porta.
Ele parecia derrotado. Parecia pequeno. Vou ligar para o banco de manhã. Amor, disse ele, a voz trêmula. Deve ser um erro. Você sabe como são os algoritmos de fraude. Fizemos muitas compras grandes para o funeral. Provavelmente apenas disparou um bloqueio de segurança. Não me venha com desculpas. Brenda cuspiu. Ela caminhou até a mesa do corredor e varreu um vaso de flores frescas para o chão. O vidro se estilhaçou. Água e caules voaram para todos os lados. Me dê resultados. Vá para o computador. Faça login. Eu quero ver os números. Quero saber por que meu cartão foi recusado na frente de metade do registro social de Atlanta. Andre correu para a sala de estar. Abriu o laptop na mesa de centro. Suas mãos tremiam tanto que ele errou a senha 2 vezes. Brenda pairava sobre seu ombro como um falcão. Sua respiração era irregular e alta. Ela não estava preocupada com dinheiro. Estava preocupada com status. Para Brenda, o dinheiro era apenas o combustível que mantinha sua imagem viva. Sem ele, ela era apenas uma mulher má, com gosto caro e nenhum talento. Estou vendo a tela girar. Andre murmurou. Vamos, vamos. A tela finalmente carregou, mas não mostrou os saldos. Não mostrou as carteiras de investimento ou a transferência da mesada. Mostrou uma única caixa vermelha com texto branco. Conta suspensa. Contatar administrador. Andre encarou a tela. Ele piscou. Isso é estranho, disse ele. Diz suspensa. Não diz alerta de fraude. Diz suspensa. O que isso significa? Brenda exigiu. Ela o empurrou para o lado e se inclinou para mais perto da tela. Quem é o administrador? O papai, Andre sussurrou. O papai é o administrador do fundo principal. Brenda endireitou-se. Ela soltou uma risada curta e aguda. Era um som de pura descrença. Seu pai, disse ela. Claro, o velho tolo. Ele provavelmente esqueceu de assinar os papéis de renovação. Ele tem estado tão aéreo ultimamente. Toda aquela conversa sobre luto e legado. Ele provavelmente deixou o seguro vencer ou esqueceu de autorizar a transferência trimestral. Ela começou a andar pela sala. Seus saltos clicavam no chão de madeira. Era um ritmo nervoso. Ela estava tentando convencer a si mesma de que aquilo era incompetência, não malícia. Ela não conseguia conceber um mundo onde eu realmente os cortasse. Na mente dela, eu era uma instalação permanente. Uma galinha dos ovos de ouro que nunca pararia de botar. Ele está perdendo a cabeça, Andre, disse ela. Eu te disse. Eu te disse no funeral. Ele está escorregando. Ele sai da reunião hoje sem dizer uma palavra, e agora isso. Ele está esquecendo de pagar as contas. Ele é um passivo, Andre. Um passivo perigoso. Andre olhou para o vaso estilhaçado no chão. Eu não sei, Brenda disse ele suavemente. Ele parecia bastante afiado na sala de reuniões. O jeito que ele olhou para mim não parecia que ele estava confuso. Parecia que ele estava com raiva. Ele está de luto. Brenda rebateu, descartando a preocupação dele com um aceno de mão. O luto faz as pessoas fazerem coisas estúpidas, torna-as esquecidas, torna-as irracionais. É por isso que precisamos dessa procuração. Precisamos assumir o controle antes que ele acidentalmente leve todos nós à falência. Ela parou de andar. Virou-se para encará-lo. Seus olhos eram duros e frios. Não havia amor neles. Havia apenas cálculo. Vamos vê-lo amanhã, disse ela. Não vamos esperar os advogados redigirem um novo e-mail. Vamos ao escritório dele logo cedo. Vamos colocar aquele papel na frente dele e você vai fazê-lo assinar. Você vai dizer a ele que ele errou, que ele nos envergonhou. Você vai fazê-lo sentir culpa, Andre. Você vai usar a morte da sua mãe. Você vai dizer a ele que o estresse o está matando e que ele precisa deixar ir. Andre olhou para as mãos. Eu não sei se consigo fazer isso, ele sussurrou. Você vai fazer, Brenda sibilou. A menos que queira voltar para aquele restaurante e lavar pratos para pagar nossa conta. A menos que queira perder esta casa. A menos que queira que o Trey seja expulso da faculdade porque o cheque da mensalidade voltou. É isso que você quer? Não disse Andre. Não, eu não quero isso.
Então, você o fará assinar. Ela passou por ele em direção às escadas. Passou por cima do vidro quebrado sem olhar para baixo. Limpe isso, disse ela, por cima do ombro, e resolva a situação do carro. Não vou pegar um táxi para o escritório amanhã. Eu vou em grande estilo. O sol nasceu sobre Atlanta com uma intensidade ardente que prometia um dia sufocante. Enquanto Brenda e Andre provavelmente gritavam com caixas de banco ou atualizavam freneticamente suas contas online, eu estava fazendo algo que não fazia há anos. Eu estava calçando minhas botas de trabalho. Eram velhas e arranhadas com a argila vermelha de uma dúzia de canteiros de obras. Eram as botas de um homem que construía coisas, não de um homem que simplesmente as possuía. Peguei meu capacete amarelo no gancho da garagem. Estava arranhado e desbotado, mas cabia na minha cabeça melhor do que qualquer coroa jamais caberia. Não dirigi para a torre de vidro no centro onde meu escritório ficava nas nuvens. Dirigi para o coração da cidade, para o enorme poço de escavação do projeto Midtown. Era o maior contrato que a Washington & Sons já havia conseguido. Uma torre residencial de 60 andares que redefiniria o horizonte. Era também o lugar onde Julian me disse que eu o encontraria. Darius King. O nome ecoava em minha mente a noite toda. Estacionei meu sedã perto dos trailers de construção e caminhei em direção à cerca do perímetro. O barulho me atingiu primeiro. Era uma sinfonia do caos. O bater rítmico dos bate-estacas. O bip estridente dos caminhões em marcha ré. Para a maioria das pessoas, era apenas barulho. Para mim, era música. Era o som do progresso. Passei meu cartão mestre na catraca e entrei no local. Ninguém me parou. Eu era apenas um velho de capacete. A maioria da equipe eram subcontratados que não conheciam meu rosto. Caminhei lentamente, navegando pelo labirinto de vergalhões. Eu o procurava. E então, vi a comoção. Perto da parede norte, 2 caminhões enormes estavam bloqueados. Uma entrega de vigas de aço chegou ao mesmo tempo que um comboio de betoneiras. 2 homens estavam na lama gritando um com o outro. "Mova seu caminhão, seu idiota!" gritava um metalúrgico corpulento. "Tem um guindaste esperando. Cada minuto que fico aqui me custa $500. Eu não vou mover nem 1 centímetro." O capataz do concreto gritou de volta, o rosto vermelho de calor e raiva. "Minha mistura está virando. Se eu não despejar em 20 minutos, essa carga inteira é lixo. Você que recua." Era um impasse clássico de obra. O tipo de problema que custava milhares de dólares. Parei e observei. Eu queria ver quem interviria. Foi quando ele apareceu. Ele saiu de trás de uma pilha de compensado. Ele não correu. Ele não gritou. Movia-se com um propósito calmo e deliberado. Ele era alto e magro, com ombros largos que enchiam seu colete de segurança neon. Darius King. Minha respiração ficou presa na garganta. Vê-lo à distância foi como olhar através de uma janela para o passado. Ele tinha o meu andar. Aquela passada longa e confiante que devorava o chão. Ele parou bem entre os 2 homens furiosos. Não recuou. "Senhores", disse Darius. Sua voz não era alta, mas tinha uma frequência que cortava o barulho. Um estrondo de barítono que exigia atenção. "Não vamos fazer isso hoje. Não vamos medir egos enquanto o relógio está correndo." Ele se virou para o capataz do concreto. "Mike, olhe para mim. Sua mistura tem uma vida útil de 90 minutos. Você está em trânsito há 45. Você tem muito tempo se pararmos de discutir e começarmos a nos mover." Ele se virou para o metalúrgico. "E Steve, eu sei que o guindaste está esperando. Mas se você tentar forçar este caminhão por essa brecha agora, vai atingir a rede de água. E então ninguém trabalha por 3 dias. Você quer explicar isso ao proprietário?" Os 2 homens ficaram em silêncio. Darius não esperou que concordassem. Ele assumiu o comando. "Steve, recue seu equipamento 6 metros para a rampa de acesso. Mike, você puxa as betoneiras pela pista central. Despejamos a parede sul primeiro. Steve, assim que eles estiverem livres, você tem caminho livre para o guindaste. Todo mundo ganha."
Todo mundo recebe. Agora, mexam-se. Não foi um pedido, foi um comando, mas foi dado com respeito. Os homens assentiram e subiram de volta em seus caminhões. O bloqueio se desfez. Fiquei na sombra de um guindaste e o observei. Meu coração batia forte contra as costelas. Andre teria entrado em pânico. Teria ameaçado demitir a todos, mas esse rapaz, esse estranho que compartilhava meu sangue, ele governava pela competência. Senti uma picada nos olhos. Era orgulho. Ajustei meu capacete e saí das sombras. Eu precisava ouvir a voz dele. Dário se virou quando me aproximei. Ele não me reconheceu. Apenas viu um homem mais velho na obra. "Posso ajudar, senhor?" perguntou ele. "Você precisa de um crachá de visitante para estar aqui. É uma zona de capacete." Parei a alguns metros dele. Olhei para o rosto dele. Vi a curva do seu maxilar. Vi minha mãe nele. Vi a mim mesmo. "Eu tenho um crachá, filho", eu disse. "Só queria ver como o trabalho estava indo." Ele me olhou de perto. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Ele era perspicaz. "O trabalho está bom, senhor", disse ele cuidadosamente. "Estamos 2 dias adiantados na concretagem da fundação. Tivemos um pequeno soluço com a logística agora, mas está resolvido. Estamos construindo um bom prédio aqui. Estamos construindo. Não eu. Nós. Foi um bom trabalho lá atrás", eu disse. A maioria dos supervisores teria começado a gritar. "Gritar não despeja concreto, senhor", disse Dário simplesmente. "Apenas faz barulho. Meu trabalho é limpar a estrada para que esses homens possam fazer o que fazem de melhor. Eles são os que estão construindo a torre. Eu sou apenas o maestro." Eu sorri. Foi o primeiro sorriso genuíno que senti no meu rosto desde que Eleanor morreu. "Você fala como um construtor", eu disse. "Eu tento ser", ele respondeu. Estendi minha mão. "Sou Isaiah", eu disse. Ele pegou minha mão. Seu aperto era firme e áspero, um aperto de mão de trabalhador. "Darius", disse ele. "Darius King. Prazer em conhecê-lo." "Se estiver interessado no trabalho, senhor", disse ele, gesticulando para o capô de sua caminhonete empoeirada, "deveria dar uma olhada nisso. É o projeto mais refinado em que já trabalhei." Ele desenrolou as plantas pesadas. Para o olho destreinado, pareciam caos. Para mim, pareciam poesia. Passei o dedo pela linha da parede de suporte. "Isso é muito aço", eu disse calmamente. A maioria dos incorporadores teria usado colunas de concreto aqui para economizar dinheiro. Teria cortado o custo em 30%. Darius assentiu. Ele olhou para o desenho com uma intensidade protetora feroz. "O senhor está certo", disse ele. E o conselho tentou cortar isso. Eu vi os memorandos. Mas o CEO, o velho Washington, ele lutou contra eles. Ele insistiu no aço. Senti um estranho palpitar no peito ao ouvi-lo falar de mim. "E por que você acha que ele fez isso?" perguntei. "Parece um desperdício de lucro." O rosto de Darius endureceu. "Não é um desperdício", disse ele firmemente. "Este prédio está sentado em uma falha de solo macio. O concreto é forte, mas é quebradiço. Se a terra se mover, o concreto racha, o aço flexiona. O aço cede." O senhor Washington não estava construindo para a cerimônia de corte da fita. Ele estava construindo para daqui a 50 anos. Essa é a diferença entre um construtor e um incorporador. Um incorporador se preocupa com a margem de lucro. Um construtor se preocupa com as pessoas. Tive que lutar contra as lágrimas. Ele estava citando minha própria filosofia de volta para mim. Apontei para a seção das plantas que detalhava a ala de habitação popular. "E esta seção?" perguntei. "Aposto que cortaram custos aqui, no entanto. Mármore na cobertura e linóleo no porão." Darius balançou a cabeça vigorosamente. "Não, senhor", disse ele. "Não nesta obra. Olhe as especificações de isolamento. É o mesmo nível das unidades de luxo." Ele fez uma pausa e olhou para o esqueleto do prédio. "Eu cresci em habitação do Estado", disse ele calmamente. Sua voz perdeu o comando e assumiu um tom mais áspero e pessoal. "Sei como é ouvir seus vizinhos
discutindo através de paredes finas como papel. Sei como é acordar congelando porque as janelas não vedam. Isso faz você se sentir pequeno, faz você sentir que não importa. Ele se virou para mim, os olhos ardendo com um fogo silencioso. Quando aceitei este trabalho, fiz uma promessa a mim mesmo. Se eu fosse construir lares para pessoas que não podiam pagar por dignidade, eu construiria dignidade para elas. Talvez os acionistas não gostem, mas eu não trabalho para eles. Eu trabalho para as famílias que vão morar aqui. Senti um calafrio percorrer minha espinha, o calafrio do reconhecimento. Eu estava olhando para o filho que sempre quis. Ele não fora criado com meu dinheiro, mas de alguma forma o fogo havia sobrevivido. Ele era um diamante formado sob pressão, enquanto André era apenas um pedaço de vidro polido. Olhei para as mãos dele novamente. Ele tinha a mesma cicatriz no polegar que eu. Uma peculiaridade genética. Agora, parecia uma marca de propriedade. Você é um homem bom, Darius King, eu disse, com a voz embargada. Você é uma coisa rara nesta cidade. Ele deu de ombros, parecendo desconfortável com o elogio. Só estou fazendo meu trabalho, senhor. Se você constrói, constrói direito. Se não, qual é o ponto? Enfiei a mão no bolso. Eu queria dar tudo a ele ali mesmo. Queria contar quem eu era, abraçá-lo, levá-lo para casa e mostrar o império que era seu por direito de nascença. Mas não podia. Não ainda. A armadilha não havia sido disparada. Se eu me movesse rápido demais, assustaria Brenda e André. Eles lutariam. Arrastariam esse rapaz pela lama dos tribunais por anos. Eu precisava de um abate limpo. Precisava de uma vitória total. Então, em vez de um abraço, ofereci-lhe uma pergunta. Diga-me uma coisa, Darius, eu disse. Se você estivesse no comando, se estivesse dirigindo esta empresa inteira, o que faria diferente? Ele riu. Um som curto e seco. Esse é um grande si, meu velho. Sou apenas um gerente de obra. Não sou material corporativo. Faça-me a vontade insistir. Ele olhou para as plantas novamente. Depois, olhou para os arranha-céus que nos cercavam. Se eu dirigisse a Washington & Sons, disse ele, eu pararia de perseguir troféus. Passamos tanto tempo construindo monumentos para gente rica que nunca está em casa. Eu mudaria o foco. Focaria na infraestrutura. Escolas, centros comunitários, pontes em condados rurais que foram esquecidos. Não há glória nisso. Você não tem sua foto na revista, mas esse é o sangue do país. É disso que as pessoas precisam. Eu construiria coisas que realmente ajudassem as pessoas a viver vidas melhores. Assenti lentamente. Era exatamente o que eu havia escrito no meu caderno em 1974. O caderno que estava atualmente em uma caixa no meu sótão. Acho que você seria muito bom nisso, eu disse. Verifiquei meu relógio. Estava na hora. A reunião estava marcada. O palco estava preparado. Eu tinha visto o que precisava ver. Havia confirmado que o sangue em suas veias era correspondido pelo espírito em seu coração. Bem, Darius, disse eu, afastando-me da caminhonete. Devo deixar você voltar ao trabalho. Você tem uma torre para construir. Ele enrolou as plantas e as colocou debaixo do braço. Foi bom falar com o senhor Isaiah. O senhor sabe muito sobre construção para um civil. Eu sorri. Já estive em alguns canteiros de obras na minha vida, eu disse. Cuide desse aço, filho. É a parte mais importante. Eu cuidarei, prometeu ele. Caminhei de volta através do barulho, da lama e do caos. Mas, desta vez, não me sentia velho. Não me sentia cansado. Sentia-me mais leve que o ar. Eu havia entrado naquele poço, procurando um herdeiro, e encontrara um rei. Entrei no meu carro e fechei a porta, bloqueando o rugido da obra. Puxei meu telefone e disquei o número do escritório executivo. Sarah atendeu no primeiro toque. Ela parecia ansiosa. Senhor Washington, graças a Deus, seu filho e a esposa estão aqui. Estão no seu escritório, estão quebrando tudo, estão exigindo ver o senhor. Coloquei o carro em marcha. Olhei uma última vez para a figura alta de Darius King ao longe, dirigindo um guindaste.
Diga a eles que estou indo, Sara, eu disse. Diga a eles para prepararem os papéis. Diga a eles que estou pronto para assinar. Sara engasgou. O senhor está? Mas, Sr. Washington, certamente o senhor não quer dizer. Apenas diga a eles, Sara, interrompi gentilmente. Diga a eles que o velho cansou de lutar. Diga a eles que venceram. Desliguei o telefone, saí para a rua e virei o carro em direção ao centro. Eu não estava indo me render, eu estava indo para a guerra. E pela primeira vez em 48 anos, eu sabia exatamente pelo que estava lutando. Afastar-me do canteiro de obras parecia deixar o mundo real e reentrar em um teatro do absurdo. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas minha mente corria. Encontrei o rei, mas agora tinha que destronar os impostores. Parei meu carro à beira da estrada, sob a sombra de uma magnólia. Desliguei o motor. Precisava de um momento para me preparar. Precisava me tornar o homem que eles pensavam que eu era. Precisava me tornar a vítima. Verifiquei meu reflexo no espelho retrovisor. O capacete se foi, substituído pelo meu fedora habitual. Pratiquei minha expressão, deixei meu maxilar ficar frouxo, deixei minhas pálpebras caírem, curvei os ombros até minha espinha tocar o couro do banco. Respirei fundo e soltei um suspiro longo e trêmulo. Eu não era mais Isaiah Washington, o titã da indústria. Eu era Isaiah, o velho confuso e enlutado que se esquecera de pagar as contas. Peguei meu telefone. Meu dedo pairou sobre o contato de Brenda. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo do outro lado. Ela estava frenética, humilhada, perigosa. Mas um animal perigoso é mais fácil de prender quando pensa que está encurralado. Apertei para ligar. Ela atendeu antes mesmo de o primeiro toque terminar. "Onde você está?" ela gritou. Sua voz estava tão alta que tive que afastar o telefone do ouvido. "Você tem alguma ideia do que está acontecendo, Isaiah? As contas estão congeladas. Meus cartões estão sendo recusados. Passei a manhã inteira na espera com o banco e eles estão me dizendo que o administrador do fundo nos bloqueou. Conserte isso. Conserte isso agora mesmo. Ou, por Deus, chamarei a polícia e direi que você perdeu o juízo." Esperei um tempo. Deixei o grito dela ecoar na pequena cabine do carro. Deixei o silêncio se estender até ficar desconfortável. "Brenda", eu disse. Minha voz estava fraca. Um sussurro rouco que soava como folhas secas raspando umas nas outras. "Brenda, é você?" "Claro que sou eu", ela retrucou. "Pare de fazer joguinhos, Isaiah. Por que as contas estão bloqueadas?" Eu não sei, gaguejei. Tentei parecer confuso, tentei parecer assustado. Fui ao banco ontem, ou talvez tenha sido anteontem. Não consigo me lembrar. Eu só queria. Eu não sei. Os números estavam todos errados, Brenda. Fiquei confuso. Acho que posso ter apertado o botão errado. Eu só queria proteger o dinheiro. Houve uma pausa do outro lado. Eu podia ouvir a respiração dela mudar. A raiva ainda estava lá, mas agora misturada com outra coisa. Desprezo. Ela estava comprando a história. Estava ouvindo exatamente o que queria ouvir. Um velho senil, cometendo erros. "Você ficou confuso." Ela repetiu lentamente, a voz pingando com descendência. "Você apertou o botão errado. Meu Deus, Isaiah, é exatamente sobre isso que estávamos falando. Você não é mais capaz de lidar com isso. Você está machucando a família. Você está machucando o Andre." "Eu sei", sussurrei. "Eu sei. Estou tão cansado, Brenda. Desde que Eleanor faleceu, eu simplesmente não consigo manter os dias em ordem. Não quero mais brigar. Só quero descansar." "Então deixe-nos ajudar você", disse ela. O tubarão sentiu sangue na água. "Venha para o escritório. Assine os papéis. Deixe Andre assumir o fardo. Podemos consertar as contas bancárias. Podemos consertar tudo. Apenas nos dê a assinatura." Soltei um longo suspiro. "Ok", eu disse. "Ok, você está certa. Não posso fazer isso sozinho. Traga os papéis, Brenda. Traga o notário. Traga seu advogado. Quero fazer isso corretamente. Venha para a sala de reuniões amanhã de manhã.
9 horas. Assinarei tudo. Amanhã? Perguntou ela, a voz afiada. Por que não hoje? Posso ir até você agora mesmo. Não, eu disse. Preciso dormir. Preciso clarear a cabeça. Amanhã de manhã, Brenda. Por favor, só me dê mais uma noite. Ela hesitou. Ela queria o dinheiro agora. Mas também queria que a vitória fosse absoluta. Queria me exibir naquela sala de reuniões e me ver render na frente dos funcionários. Tudo bem, disse ela. Amanhã, 9 em ponto. E Isaia, não se atrase. E não toque nessas contas novamente. Não vou prometer, não vou tocar em nada. A linha ficou muda. Baixei o telefone e encarei a tela preta. Endireitei-me. O desleixo desapareceu dos meus ombros. A confusão desapareceu dos meus olhos. Eu sorri. Era um sorriso frio e duro. Liguei o carro e voltei para o trânsito. Não fui para casa. Fui direto para o escritório de Julian no centro. Era domingo, mas Julian estava lá. Ele sempre estava lá quando eu precisava. Entrei sem bater. Julian estava perto da janela, olhando para a cidade. Ele se virou quando entrei. Está marcado? Perguntou ele. Eles virão, eu disse. Amanhã, de manhã, 9 horas. Estão trazendo o notário e o advogado. Eles acham que estou desistindo, Julian. Acham que sou um velho confuso que bloqueou as contas por acidente. Julian assentiu sombriamente. Caminhou até a mesa e pegou uma pasta grossa. Então temos trabalho a fazer, disse ele. Tenho os resultados de DNA do Laboratório Expresso. Chegaram a 1 hora. Ele me entregou o papel. Olhei para os números. 0,0%. Era uma coisa suspeitar. Era outra coisa ver em preto e branco. A ciência não mentia. Andre não era meu filho. O último fio de culpa que eu sentia sobre o que estava prestes a fazer se rompeu. E o outro documento? Perguntei. Julian tocou em uma pasta azul na mesa. O testamento independente de Eleanor. É blindado, Isaia. Ela o redigiu há 6 meses. Ela gravou a assinatura em vídeo para provar que estava em sã consciência. Exclui especificamente herdeiros não biológicos. É uma jogada de mestre. Olhei para a pasta azul. Era da cor dos olhos de Eleanor. Mesmo do túmulo, ela estava lutando por nós. Ótimo, eu disse. Agora precisamos preparar a sala. Quero segurança de prontidão, mas fora de vista. Quero as câmeras na sala de reuniões rodando. Quero um registro de tudo o que disserem e fizerem antes de baixarmos o martelo. Quero que o mundo veja quem eles realmente são. Já organizei tudo, disse Julian. Minha equipe estará na sala adjacente monitorando o feed e contatei o promotor público caso as coisas fiquem voláteis. Caminhei até a janela e olhei para a cidade extensa. Em algum lugar lá embaixo, na confusão de trânsito e calor, Brenda provavelmente estava ligando para as amigas, gabando-se de que finalmente me quebrara, escolhendo cortinas para a casa de férias que nunca compraria. Deixe-os ter a noite deles, eu disse. Deixe-os sonhar, porque quando acordarem vão descobrir que o pesadelo é real. Virei-me para Julian. Mais uma coisa. Contate Darius. Diga a ele para estar lá amanhã. Mas diga para esperar no seu escritório. Não o quero na sala até o final. Não quero que ele veja a parte feia. Só quero que veja a justiça. Julian assentiu. Vou ligar para ele. Mas, Isaia, tem certeza de que ele está pronto para isso? Ele está entrando em uma zona de guerra. Pensei no jovem parado na lama, calmo, e no comando em meio ao caos. Pensei na maneira como ele falava com seus homens. Pensei no aço em sua espinha. Ele está pronto, eu disse. Ele nasceu pronto. Ele é um Washington, afinal. Enquanto eu estava no escuro silencioso do meu quarto, encarando o cabide vazio onde meu terno de funeral esperava, as luzes brilhavam na mansão do outro lado da cidade. A casa que comprei para meu filho estava viva com uma energia maníaca. Era a energia de pessoas que acreditam ter acabado de enganar o destino. Brenda invadira a adega, encontrando uma garrafa empoeirada de champanhe vintage que fora guardada para uma ocasião especial.
Ela decidiu que me destruir era a ocasião mais especial de todas. Estourou a rolha com um estrondo festivo. Nem se incomodou com as taças finas. Serviu o líquido dourado em grandes copos de vinho, enchendo-os até a borda. Entregou um a André, que estava sentado no sofá de couro branco, parecendo um homem que acabara de sobreviver a um pelotão de fuzilamento. Beba, amor, disse ela, os olhos brilhantes e vidrados. Nós conseguimos. Nós realmente conseguimos. Eu te disse que ele desistiria. Eu te disse que ele era fraco. André tomou um longo gole do vinho. A tensão que franzia sua testa por dias finalmente começou a se desfazer. Soltou uma risada que soou mais como um latido de alívio. Ele soava mal no telefone, Brenda, disse ele. Muito mal, como se nem soubesse que dia era. Quase senti pena dele. Brenda zombou. Andava pela sala girando seu copo. Não sinta pena dele, André. Ele é um obstáculo. E amanhã estamos finalmente tirando-o do caminho. Já procurei um lugar para ele. Chama-se Shady Acres. É no norte. Muito tranquilo. Eles têm um belo jardim e acho que até tem noite de bingo. Ele será feliz lá e nós seremos felizes aqui. Ela tomou um gole de champanhe e sorriu um sorriso cruel e retorcido. E a primeira coisa que vou fazer quando aqueles papéis forem assinados, disse ela, é demitir aquela espiãzinha, a Sarah. Ela me olhou hoje como se eu fosse sujeira. Vou mandar a segurança escoltá-la para fora do prédio com as coisas dela numa caixa de papelão. E então vou redecorar aquele escritório. Toda aquela madeira escura e couro. É tão deprimente. Precisamos de algo moderno. Algo que diga que chegamos ao topo. André concordou, bebendo seu vinho, embriagando-se com a promessa de liberdade. Disse ele. Podemos finalmente respirar. Podemos finalmente viver nossas vidas sem ele olhando por cima dos nossos ombros, julgando cada dólar que gastamos. Eles brindaram. O som foi agudo e frágil. Passaram o resto da noite planejando sua volta da vitória. Falavam de mim como se eu já estivesse morto, um fantasma a ser gerenciado e escondido. Estavam banqueteando-se na carcaça de um leão que não percebiam que ainda respirava. A 8 quilômetros dali, na casa que o amor construiu, eu estava sentado no meu escritório. Não acendi as luzes. Segurava uma fotografia com moldura de prata. Foi tirada no 10º aniversário de André. Ele sorria, segurando uma luva de beisebol nova. Eleanor e eu estávamos de cada lado dele, olhando com tanto orgulho, tanta esperança. Passei o polegar sobre o vidro, traçando o rosto do menino que não era meu filho. Senti uma tristeza profunda e dolorosa no peito. Não era mais a dor aguda da traição, era o latejar pesado da perda. Amanhã eu destruiria aquele menino. Eu o despojaria de seu nome, de sua fortuna e de seu futuro. Sinto muito, André, sussurrei para a sala vazia. Sinto tanto não ter conseguido fazer de você um homem melhor. Eu te dei tudo, exceto a única coisa que importava. A verdade. Olhei para o rosto de Eleanor na foto. Eu prometo a você. Ela, eu disse, minha voz falhando na escuridão. Vou consertar isso. Vou colocar a casa em ordem. Vou proteger o que construímos. Mesmo que eu tenha que queimar lá para salvar. O sol da manhã atingia as paredes de vidro da sala de reuniões com um brilho cegante que parecia um holofote de interrogatório. Eram 9 horas em ponto. O ar-condicionado zumbia em seu tom baixo e constante, mas fazia pouco para resfriar o calor da antecipação que enchia o ambiente. Fiquei do lado de fora das pesadas portas duplas por um momento, apoiando-me pesadamente em uma velha bengala que eu havia desenterrado do armário do corredor. Eu não precisava dela. Minhas pernas eram fortes como vigas de aço. Mas a bengala era um adereço. Fazia parte do figurino do velho derrotado que eles esperavam ver. Respirei fundo, deixei meus ombros caírem para a frente e empurrei a porta. Eles já estavam lá. Claro que estavam. Abutres não chegam atrasados para a carcaça. Brenda sentava-se à cabeceira da mesa, na cadeira que era legitimamente minha.
Ela usava um terninho branco impecável que parecia afiado o suficiente para cortar vidro. Seu cabelo estava puxado para trás, apertado, e seus lábios estavam pintados de um tom triunfante de vermelho. Ela parecia uma rainha segurando a corte. André sentava-se à direita dela, parecendo pálido e suado em um terno cinza. Ele mexia na gravata, puxando o nó como se fosse uma forca. Trey também estava lá, largado no canto, jogando no celular. Ele não olhou para cima quando entrei. Brenda checou seu relógio de ouro enquanto eu me arrastava para dentro da sala. Você está 2 minutos atrasado, Isaiah, disse ela. Sua voz era brusca e desdenhosa. Temos um cronograma a cumprir. O notário está esperando no saguão. Ofereci a ela um sorriso fraco e apologético. Sinto muito, Brenda, eu disse, minha voz tremendo levemente. O trânsito estava pesado e meus olhos não são o que costumavam ser. Apenas sente-se, disse ela, apontando para uma cadeira na lateral da mesa. Não na cabeceira, na lateral. Ela já estava me rebaixando. Ela empurrou uma pilha grossa de documentos pelo mogno polido. Tudo está marcado com abas, explicou ela, falando devagar como se falasse com uma criança. As abas amarelas são para a transferência da empresa. As abas azuis são para a procuração. As abas vermelhas são para o acesso ao fundo fiduciário. Apenas assine onde estão os adesivos. Nós cuidaremos do resto. Sentei-me lentamente, fazendo um show ao arranjar meu casaco. Olhei para os papéis. Eram uma obra-prima do roubo legalizado. Davam a ela tudo. A empresa, as contas, a casa, até o poder de decisão sobre meus próprios cuidados médicos. Se eu assinasse isso, ela poderia me trancar em uma clínica até a hora do almoço e eu não teria legitimidade para objetar. Olhei para André. Ele encarava a mesa, recusando-se a encontrar meu olhar. André, eu disse suavemente, você tem certeza disso, filho? Esta é a única maneira? Ele estremeceu. Olhou para Brenda. Ela lançou-lhe um olhar de puro veneno. Não comece com isso de novo. Isaiah, ela retrucou. Nós conversamos sobre isso. Você concordou. Você está confuso. Você está cometendo erros com o dinheiro. Isso é para sua própria proteção. Agora pegue a caneta. Ela deslizou uma caneta tinteiro preta e pesada em minha direção. Ela girou na mesa e parou contra minha mão. Eu a peguei. Parecia fria. Segurei a caneta sobre o papel. Deixei minha mão tremer. Observei os olhos de Brenda. Estavam arregalados de ganância. Ela prendia a respiração. Estava inclinada para a frente, quase saboreando a vitória. Baixei a ponta da caneta no papel. E então, a porta se abriu. Não foi uma abertura tímida. Foi um movimento firme e autoritário. A pesada porta de carvalho bateu no batente com um baque sólido que fez todos pularem. Brenda girou na cadeira, o rosto se contorcendo de aborrecimento. Com licença, ela latiu. Estamos em uma reunião privada. Saia. Mas o homem parado na porta não saiu. Julian Thorne entrou na sala. Ele não usava seu sorriso amigável habitual. Ele usava o rosto de um homem que veio proferir uma sentença. Vestia um terno cor de carvão que parecia absorver a luz. Em sua mão direita, carregava sua pasta de couro surrada. Parecia pesada. Julian parou no centro da sala. Olhou para Brenda, depois para André e finalmente para mim. Ele me deu um aceno quase imperceptível. Bom dia, disse ele. Sua voz era calma e profunda, preenchendo a sala sem esforço. Brenda levantou-se. Seu rosto corou de raiva. Julian, disse ela, não sabia que você tinha sido convidado. Mas, como pode ver, estamos no meio de assuntos familiares. Isaiah está apenas assinando alguns documentos pessoais. Você pode esperar na recepção. Julian não se moveu. Não piscou. Receio que isso não seja possível, Sr. Washington, disse ele. Os olhos de Brenda se estreitaram. Com licença, disse ela, contornando a mesa. Você trabalha para esta empresa, Julian. Você trabalha para nós. E estou mandando você sair. Julian virou a cabeça lentamente para olhar. Lá, o movimento foi preciso e mecânico.
Na verdade, Sra. Washington, esse é um equívoco comum. Eu não trabalho para a empresa. Meu escritório é retido pelo fundo fiduciário da família. Especificamente, fui retido pela falecida Eleanor Washington. A menção do nome da minha esposa sugou o ar da sala. Andre olhou para cima, os olhos arregalados. Brenda congelou. Eleanor está morta. Ela retrucou. Os negócios dela acabaram. Nós estamos lidando com o espólio dela. Não todo, ele disse Julian. Ele caminhou até a mesa, ignorou Brenda e colocou sua pasta na superfície de mogno. Abriu as travas. O som foi como 2 tiros na sala silenciosa. Clique, clique. Ele levantou a tampa e puxou uma pasta azul. Ele a ergueu. 2 semanas antes de seu falecimento, disse Julian, dirigindo-se à sala em geral, Eleanor Washington veio ao meu escritório. Ela estava em plena posse de suas faculdades mentais e corporais. Ela me instruiu a redigir um novo último testamento. Este documento substitui todos os testamentos anteriores. Substitui todos os acordos fiduciários anteriores. E aborda especificamente a transferência de bens no caso de sua morte. Brenda riu. Foi um som nervoso e estridente. Isso é ridículo, disse ela. Eleanor não tinha bens próprios. Tudo era conjunto. Tudo vai para o Isaiah e depois para o Andre. É assim que o fundo está configurado. Nós vimos os papéis. Era assim que o antigo fundo estava configurado, corrigiu Julian. Mas Eleanor tinha suas próprias participações, e como acionista majoritária da Washington & Sons, ela tinha o direito de designar seu sucessor. Este testamento não é uma sugestão, Brenda. É um comando legal vinculativo. Ele colocou a pasta na mesa, colocou a mão em cima dela. E como executor deste testamento, continuou Julian, sua voz caindo 1/8 para um estrondo perigoso. Estou aqui para garantir que as instruções dela sejam cumpridas ao pé da letra. Então você pode guardar essa caneta, Isaiah. Não haverá assinaturas hoje, não até que o verdadeiro herdeiro seja identificado. Brenda olhou para a pasta, depois para mim. Seu rosto ficou pálido. Ela percebeu de repente que a atuação do velho senil poderia ter sido apenas isso, uma atuação. Ela olhou para a bengala encostada na minha cadeira. Olhou para a clareza em meus olhos, que de repente havia retornado. O que está acontecendo? Ela sussurrou. O que é isso? Isso, disse Julian. Abrindo a pasta é o começo do fim. Julian ajustou os óculos. Ele levou seu tempo, deixou o silêncio na sala amadurecer até ficar quase insuportável. Brenda vibrava de impaciência. Parecia pronta para arrancar a pasta azul das mãos dele e rasgá-la em pedaços. Mas havia algo na postura de Julian, uma imobilidade silenciosa que a segurava. Ele não era apenas um advogado naquele momento, era a voz dos mortos. Eu, Eleanor Washington, começou ele a ler, a voz firme e clara, estando em sã consciência e sob nenhuma coação, declaro por meio deste documento que este é meu último testamento. Ele fez uma pausa e olhou por cima da armação dos óculos. Olhou diretamente para Andre. Meu primeiro legado é de amor, continuou ele. Ao meu marido, Isaiah, você foi o arquiteto da minha vida. Você construiu um mundo para nós, do nada além de poeira e sonhos. Deixo-lhe minha eterna gratidão e o conhecimento de que cada sacrifício que fiz para proteger você. Senti um nó na garganta. Mesmo no ar estéril da sala de reuniões, eu podia ouvir a voz dela, podia sentir seu calor. Era uma última carta de amor, lida em voz alta na frente das pessoas que tentaram apagar a memória dela. Brenda soltou um suspiro alto e exasperado. Checou o relógio novamente. Isso é muito tocante, Julian, disse ela, a voz pingando sarcasmo. Sério. É doce. Mas estamos com um cronograma apertado. Podemos pular o preâmbulo sentimental e ir para os bens? Todos nós sabemos onde isso vai dar. Isaiah fica com a casa, Andre fica com a empresa. É o padrão. Julian a ignorou. Virou a página com um farfalhar lento e deliberado de papel.
Em relação à disposição do fundo familiar e às ações de controle da Washington & Sons Construction, leu ele, o tom mudando de caloroso para clínico, eu revogo todas as designações de beneficiários anteriores. Brenda sentou-se mais ereta. Seu sarcasmo evaporou, substituído por um foco súbito e agudo. A totalidade do meu espólio, leu Julian, incluindo todos os imóveis, carteiras de investimento e ações com direito a voto, passará diretamente para o meu marido, Isaiah Washington, pelo restante de sua vida natural. Brenda relaxou um pouco. Ela sorriu com desdém. Viu? Disse ela para Andre. Eu te disse. Vai para ele. E como ele está assinando a procuração hoje, efetivamente vai para nós. É a mesma coisa. Julian levantou a mão. Ele não tirou os olhos da página. No entanto, disse ele, a voz afiando. Após o falecimento dele, ou no caso de sua incapacitação, o espólio não passará para o fundo familiar geral. Em vez disso, será transferido, em sua totalidade, para meu herdeiro biológico direto. Ele parou. Deixou as palavras pairarem no ar. Herdeiro biológico direto. Silêncio. Então, Brenda riu. Foi um som áspero, como um latido. Ok, disse ela, recostando-se na cadeira. Herdeiro biológico direto. Isso é apenas conversa jurídica chique para meu filho. Você está tentando nos assustar com palavras grandes, Julian, mas é patético. Andre é filho dela. Ele é o herdeiro dela. Se você diz biológico ou descendente ou cria, não importa. Tudo significa Andre. Ela acenou com a mão desdenhosamente para a pasta. Então, a menos que você tenha um ponto, Julian, você está desperdiçando nosso tempo. Isso não muda nada. Andre é filho único, ele é o herdeiro direto. Fim da história. Andre assentiu, embora parecesse menos certo. É ele, murmurou. Sou eu. Quem mais seria? Julian fechou a pasta suavemente. Tirou os óculos e os dobrou, colocando-os no bolso do peito. Olhou para Brenda com uma expressão que era quase de pena. Era o olhar que um professor dá a um aluno que acabou de gritar a resposta errada com toda a confiança. As palavras importam, Sra. Washington, disse Julian suavemente. Especialmente em um tribunal. E especialmente neste testamento. Eleanor foi muito específica. Ela não escreveu meu filho, ela não escreveu Andrew Washington, ela escreveu herdeiro biológico direto. Brenda revirou os olhos. É uma distinção sem diferença, ela retrucou. Andre é o herdeiro biológico dela. Eu vi a certidão de nascimento, todo mundo sabe disso. Sabem mesmo? Julian perguntou. A pergunta foi suave, mas pousou como um golpe físico. Brenda congelou. A cor começou a drenar de seu rosto, deixando sua maquiagem parecendo uma máscara pintada em porcelana pálida. Andre parou de se mexer. Olhou para Julian e, pela primeira vez, viu um lampejo de terror genuíno em seus olhos. O que você está dizendo? Andre, sussurrou. Julian não respondeu imediatamente. Em vez disso, abaixou-se novamente para sua pasta. Não abriu o compartimento principal. Abriu um bolso lateral, puxou um envelope branco. Estava selado com uma fita de segurança vermelha. Tinha o logotipo de um laboratório de testes genéticos carimbado no canto, para garantir que os termos do testamento pudessem ser executados sem ambiguidade, disse Julian, colocando o envelope no centro da mesa. Eleanor me instruiu a verificar a linhagem do beneficiário em potencial. Ele deslizou o envelope pela superfície de mogno. Moveu-se suavemente, parando a centímetros das mãos de Andre. Recuperamos amostras de tecido arquivadas do hospital onde você fez sua apendicectomia em 1995, Andre, explicou Julian, a voz desprovida de emoção. E as comparamos com os registros médicos de Eleanor. Brenda encarou o envelope. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela olhou do envelope para mim, e depois de volta para o envelope. Sua mente corria, tentando encontrar um ângulo, uma brecha, uma maneira de distorcer isso. Mas a ciência é uma parede através da qual você não pode passar. Isso é ilegal, ela sibilou.
Você roubou os registros médicos dele. Vou mandar caçar sua licença. Vou processar esta firma até o chão. Isso é uma violação de privacidade. Foi uma verificação de paternidade ordenada pelo tribunal, autorizada pela executora do espólio, rebateu Julian calmamente. É perfeitamente legal e é admissível em qualquer tribunal no estado da Geórgia. Ele olhou para mim. Eu estava sentado perfeitamente imóvel, minhas mãos dobradas sobre a cabeça da minha bengala. Dei-lhe um aceno. Era a hora. Abra, Andre, disse Julian. Andre olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Suas mãos tremiam tanto que vibravam contra a mesa. Ele olhou para mim, seus olhos implorando. Pai, perguntou ele, a voz falhando. Pai, o que é isso? Por que você está fazendo isso? Olhei para o homem que criei. Senti o velho instinto de protegê-lo, de arrancar o envelope e dizer que tudo ficaria bem. Mas esmaguei esse instinto. Pensei na tábua solta. Pensei no filho verdadeiro na lama. Pensei no cartão de crédito recusado no restaurante e na maneira como Brenda o humilhou. A verdade ia machucá-lo, sim, mas a mentira o estava matando. Leia, filho, eu disse calmamente. Você precisa saber. Andre estendeu a mão. Seus dedos se atrapalharam com a fita vermelha. Ela rasgou com um som áspero. Ele puxou uma única folha de papel. Desdobrou-a. Brenda se inclinou, os olhos percorrendo a página, desesperada para encontrar o erro, o engano que salvaria sua fortuna. Leia a conclusão, comandou Julian. Na parte inferior da página, probabilidade de relação. Os olhos de Andre desceram pelo documento. Ele parou, piscou, balançou a cabeça, trouxe o papel para mais perto do rosto. Não, ele sussurrou. O que diz? Exigiu Brenda, agarrando o braço dele. O que diz, Andre? Andre olhou para cima. Seu rosto estava cinza. Ele olhou para mim e seus olhos estavam cheios de um horror que nunca esquecerei. Diz 0, ele sussurrou. Diz 0,0%. As palavras pairaram no ar como fumaça tóxica. 0,0%. Era uma impossibilidade matemática que acabara de se tornar uma realidade devastadora. Andre soltou o papel como se tivesse queimado seus dedos. A folha flutuou até a mesa, caindo com a face voltada para cima. O texto preto clínico nos encarava de volta, indiferente às vidas que acabara de desmantelar. Por um longo momento, ninguém se moveu. O ar-condicionado zumbia. Um carro buzinou em algum lugar lá embaixo na rua, mas, dentro da sala de reuniões, o tempo havia parado. Andre olhou para mim. Seu rosto era uma máscara de pura confusão. Não era apenas medo, era uma perda total de identidade. Ele tinha 48 anos e, no intervalo de 10 segundos, perdera sua mãe, seu pai e seu nome. Pai, sussurrou ele. Sua voz era uma coisa quebrada. Isso é real? Isso é algum tipo de piada doentia? Diga-me que é uma piada. Por favor. Olhei para ele e meu coração se partiu. Essa era a parte que eu temia. O dano colateral. Andre era fraco e ganancioso, mas não era o vilão desta história. Ele era apenas um homem que havia sido criado sobre uma fundação de mentiras. Não é uma piada, filho, disse eu suavemente. É a verdade. Sua mãe, Eleanor. Ela carregou esse segredo para o túmulo para nos proteger a ambos. Brenda arrancou o papel da mesa. Ela o amassou em seu punho. Você está mentindo! Gritou ela. Sua voz era um guincho estridente que fez as paredes de vidro vibrarem. Isso é falso. Você forjou isso. Você e seu advogado corrupto inventaram isso em algum porão porque você é egoísta demais para largar o dinheiro. Você acha que sou estúpida? Você acha que vou acreditar nesse lixo? Ela jogou a bola de papel amassada em Julian. Ela bateu no peito dele inofensivamente. Julian nem piscou. Não é uma falsificação, Sra. Washington, disse Julian calmamente. A cadeia de custódia das amostras é impecável. O laboratório é certificado pelo Estado. Se desejar contestar os resultados, fique à vontade para pagar pelo seu próprio teste. Mas garanto que o resultado será idêntico. O DNA não negocia.
Brenda virou-se para mim. Seu rosto estava retorcido em algo feio e irreconhecível. Sua maquiagem perfeita estava rachando sob a tensão de sua raiva. Seu velho maligno, ela sibilou. Você sentou lá no funeral e nos deixou lamentar por ela. Você deixou André chorar sobre o caixão dela, e o tempo todo você sabia. Você sabia que ele não era seu. Como você pôde ser tão cruel? Como pôde deixá-lo viver uma mentira? Eu não sabia, Brenda, eu disse, minha voz subindo pela primeira vez. Eu não sabia até 3 dias atrás. Descobri quando encontrei a carta. Que carta? Perguntou André. Ele olhou para cima, os olhos vermelhos e lacrimejantes. Julian alcançou a pasta azul novamente. Puxou as páginas manuscritas que eu encontrara na caixa de cedro, deslizou-as pela mesa para André. De sua mãe, disse Julian gentilmente. Ela queria que você soubesse o porquê. André alcançou a carta com as mãos trêmulas. Reconheceu a caligrafia imediatamente. Um soluço escapou de sua garganta, um som gutural e cru de dor. Ele começou a ler. Observei seus olhos indo e vindo pela página. Vi o momento em que ele leu sobre a troca no hospital. Vi seus ombros caírem quando o peso de sua verdadeira história se assentou sobre eles. Ele não era um Washington. Ele era um substituto, um preenchimento, um fantasma. Enquanto André lia, Brenda andava pela sala como um animal encurralado. Ela não olhava para a carta, não se importava com a confissão de Eleanor ou a tragédia de um bebê perdido. Ela estava fazendo contas em sua cabeça, calculava o patrimônio líquido de um homem que não era mais um herdeiro. Então é isso, cuspiu ela, girando para encarar Julian. Você acha que pode simplesmente cortá-lo fora? Você acha que por causa de alguma tecnicalidade biológica pode nos deixar sem nada? Nós temos direitos, temos posse. Moramos naquela casa há 10 anos. A casa pertence ao fundo fiduciário, disse Julian, frio e preciso. Os carros são alugados pela empresa. Os cartões de crédito são contas corporativas. Sem o status de herdeiro direto, André não tem reivindicação sobre nada disso. Ele é legalmente um estranho para o espólio. Brenda soltou um grito de frustração. Ela agarrou a pesada jarra de cristal com água do centro da mesa e a arremessou contra a parede. Ela se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor, enviando cacos de vidro e água chovendo sobre o carpete. Eu não vou deixar você fazer isso, ela gritou. Vou arrastar você pela imprensa. Vou contar a todos que Isaiah Washington é um monstro senil e vingativo que deserdou seu único filho. Vou arruinar sua reputação. Vou queimar esta empresa até o chão antes de deixar você nos chutar para a rua. Eu me levantei então. Usei a bengala para me impulsionar, mas, uma vez de pé, deixei-a cair no chão com um barulho seco. Eu não precisava mais dela. Fiquei ereto. Fiquei forte. Olhei para aquela mulher que havia envenenado minha família por décadas. Você não vai fazer nada, Brenda, eu disse. Minha voz não estava alta, mas preencheu a sala. Tinha o peso de 50 anos de comando por trás dela. Ela parou de gritar. Olhou para mim, surpresa com a súbita força na minha voz. Você fala de reputação, eu disse, dando um passo em direção a ela. Você fala de ruína. Você acha que eu me importo com o que as colunas de fofoca dizem? Construí esta empresa com concreto e aço, não com a opinião de socialites. Vá em frente. Ligue para a imprensa. Conte a verdade a eles. Diga que você passou 20 anos esperando minha esposa morrer para poder gastar o dinheiro dela. Diga que você me tratou como um fardo. Diga que zombou do seu marido pela fraqueza dele. Dei outro passo. Ela recuou um passo. Você não é uma vítima aqui, Brenda. Você é uma parasita. Você se apegou a esta família porque sentiu cheiro de ouro. Você nunca amou meu filho. Você amou o sobrenome dele. E agora que o nome se foi, você está apenas procurando um pacote de indenização. O lábio de Brenda se curvou. Você é patético, zombou ela. Você é apenas um velho amargo e solitário. Você não tem ninguém. Você está cortando a única família que lhe resta.
Você acha que está ganhando, mas vai morrer sozinho nesta grande torre vazia. E eu vou rir quando ouvir a notícia. Balancei a cabeça lentamente. Não estou cortando minha família, Brenda, eu disse. Estou podando a podridão para que a árvore possa sobreviver. E quanto a ficar sozinho? Olhei para Julian. Ele assentiu. Você está enganada sobre isso também, eu disse. Andre finalmente levantou os olhos da carta. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele olhou para mim com uma mistura de desgosto e confusão. Pai, ele sussurrou. Se eu não sou seu filho, então quem é? Ela disse. Existe. Existe mais alguém? Brenda congelou. A implicação a atingiu como um golpe físico. Se houvesse mais alguém, se houvesse um herdeiro real, então a luta dela não estava apenas perdida, estava enterrada. Julian deu um passo à frente, verificou o relógio. O testamento estipula que, no caso da desqualificação do herdeiro presumido, o espólio passa para a descendência biológica verificada, disse Julian. Nós o verificamos, nós o localizamos e nós o convidamos. Ele? Brenda sussurrou. Julian virou-se para a porta da sala de reuniões. Não disse mais nada, apenas esperou. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez o silêncio era elétrico. Era o silêncio antes do trovão. Olhei para a porta. Meu coração começou a disparar. Era isso, a revelação final, o momento em que o passado encontrava o futuro. Olhei para Andre, quebrado e chorando. Olhei para Brenda, pálida e trêmula. E então olhei para a maçaneta da porta. Ela girou. A pesada porta de carvalho se abriu, e por um segundo, o único som foi o baque pesado de botas de trabalho, atingindo o carpete macio da sala de reuniões. Darius King entrou na sala. Ele não usava terno, não usava gravata. Estava vestido exatamente como eu o deixara ontem. Usava seu colete de segurança neon sobre uma camisa de trabalho empoeirada, e seus jeans estavam manchados com o borrão cinza de concreto fresco. Ele segurava seu capacete branco nas mãos, girando-o lentamente pela aba. Ele parecia um homem que tinha saído de um canteiro de obras e entrado em um museu. Parou a alguns metros da porta. Olhou ao redor da sala, absorvendo o vidro estilhaçado no chão e os rostos manchados de lágrimas das pessoas à mesa. Seus olhos finalmente pousaram em mim. Havia confusão em seu olhar, mas também reconhecimento. Ele se lembrava do velho na lama que lhe perguntara sobre o aço. Brenda foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela soltou uma risada que soou como um latido. "Quem é esse?" exigiu ela, apontando um dedo trêmulo para Darius. "Isso é uma piada? Você traz um peão de obra? O que ele veio fazer aqui? Consertar a parede que acabei de quebrar?" Julian deu um passo à frente. Parou ao lado de Darius, colocando a mão no ombro do jovem. Era um gesto de apresentação e proteção. "Este não é um peão de obra, Sra. Washington", disse Julian, sua voz ecoando com autoridade. "Este é Darius King. Ele é o gerente de obras do projeto Midtown. E, a partir deste momento, ele é o filho biológico verificado de Isaiah e Eleanor Washington." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era pesado e sufocante. Brenda encarava Darius como se ele fosse uma criatura alienígena. Olhou para as botas dele, olhou para as mãos ásperas. Ela não conseguia processar o que estava vendo. No mundo dela, poder parecia um terno, parecia um cartão black, não parecia um homem que suava para viver. "Isso é impossível", sussurrou ela. "Isso é mentira." Julian enfiou a mão na pasta uma última vez. Puxou 2 itens. O primeiro era um diário de couro amarelado. O segundo era uma pilha de registros de adoção carimbados com o selo dos arquivos estaduais. "Este diário pertencia a Sarah Daniels", explicou Julian, colocando-o na mesa ao lado dos resultados de DNA. Ela era a mãe biológica de Darius. Nestas páginas, ela detalha a troca, detalha a culpa e detalha o nome da mulher que levou seu filho, Eleanor Washington.
Ele tocou nos registros de adoção. E estes são os arquivos estaduais rastreando Darius através do sistema de orfanatos. Eles batem com as datas, batem com os registros do hospital. A cadeia de evidências é ininterrupta. Este é o homem. Eu caminhei ao redor da mesa. Movia-me devagar, mas não usei a bengala. Passei por Andre, que olhava para Darius com uma expressão de choque vazio. Passei por Brenda, que tremia de raiva. Parei na frente de Darius. Ele olhou para mim. Era alto. Mais alto do que eu me lembrava. Sr. Washington, disse ele, a voz baixa e confusa. Isaiah, eu não entendo. O senhor disse. Disse que estava apenas visitando a obra. Eu estava visitando a obra. Filho, eu disse, olhando para olhos que espelhavam os meus. Mas eu também estava procurando por você. Estive procurando por você há 48 anos. Eu só não sabia disso. Estendi a mão e peguei a dele. Era áspera e quente. Sua mãe me deixou uma carta, contei a ele. Ela me contou tudo. Me disse que você estava lá fora. Me disse para encontrá-lo. E quando vi você ontem, quando vi como você liderava aqueles homens, eu soube. Você tem o coração dela, Darius, e você tem as minhas mãos. Darius olhou para mim e depois olhou para a foto de Eleanor que eu havia colocado na mesa mais cedo. Ele viu a semelhança, sentiu a atração do sangue que lhe fora negado por tanto tempo. Lágrimas brotaram em seus olhos, misturando-se com a poeira em seu rosto. Eu sempre me perguntei, sussurrou ele. Sempre senti que não pertencia onde estava, como se estivesse esperando por algo. Você estava esperando por isso, eu disse. Bem-vindo ao lar, filho. A palavra filho pairou no ar como uma oração. E foi aí que Brenda surtou. A realidade de sua situação finalmente desabou sobre ela. O dinheiro se fora, a casa se fora, o status se fora. Ela soltou um grito que foi primal e feio. Ela se lançou sobre a mesa, os dedos curvados em garras, alcançando-me, alcançando Darius, alcançando qualquer um que pudesse ferir. Seu ladrão! Ela guinchou. Seu ladrãozinho sujo, você não pode ter isso. É meu, eu mereci, eu aturei esse velho por 20 anos. É meu. Ela nunca nos alcançou. A porta lateral da sala de reuniões se abriu e 2 guardas de segurança uniformizados entraram. Eles estavam esperando o sinal de Julian. Moveram-se com velocidade profissional. Um deles agarrou Brenda pelo braço antes que ela pudesse cruzar a sala. O outro se colocou entre ela e a mesa. Tirem as mãos de mim! Ela gritou, debatendo-se contra o aperto do guarda. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou a Sra. Washington. Eu sou dona deste prédio. Vou fazer vocês perderem o emprego. Julian olhou para os guardas. Ele acenou em direção à saída. Escoltem a Sra. Washington para fora das instalações, disse ele calmamente. Ela não é mais uma convidada bem-vinda. E se ela retornar, deve ser presa por invasão. Os guardas começaram a arrastá-la em direção à porta. Ela chutava e gritava, seus saltos cavando linhas no carpete. Gritava maldições, gritava ameaças. Ela era uma mulher possuída pela ganância e, no final, a ganância a consumira completamente. Observei-a ir e não senti nada, nem raiva, nem piedade. Ela era apenas uma tempestade que finalmente havia se dissipado. Quando a porta se fechou atrás dela, a sala ficou em silêncio novamente. Virei-me para Andre. Ele ainda estava sentado à mesa. A carta de Eleanor estava agarrada em sua mão. Ele parecia um homem que sobrevivera à explosão de uma bomba. Levantou-se lentamente. Suas pernas tremiam. Ele olhou para mim e depois olhou para Darius. Não falou a princípio. Apenas olhou para o homem que vivera a vida que ele deveria ter vivido e para o homem que vivera a vida que era legitimamente sua. Era uma tragédia de erros, mas agora estava acabada. Sinto muito, Andre, eu disse. Sinto muito mesmo. Andre assentiu. Olhou para a carta. Ela me amava, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para mim. Ela realmente me amava. Isso tem que ser o suficiente. Ele olhou para Darius.
Não ofereceu a mão, não ofereceu uma briga, apenas ofereceu um aceno de resignação. Cuide do prédio, disse ele, a voz oca. É uma boa empresa. E então ele se virou e saiu. Não olhou para trás. Saiu da sala de reuniões e da vida que conhecia, deixando as chaves e os cartões de crédito na mesa. Ele estava quebrado, mas finalmente estava livre de Brenda, e talvez com o tempo essa fosse sua salvação. Olhei ao redor da sala. Estava vazia agora, exceto por Julian, Darius e eu. Espere, eu disse, olhando para a cadeira do canto. Onde está o Trey? Julian olhou. A cadeira estava vazia. O rapaz havia desaparecido. Deve ter escapado durante o caos quando os guardas entraram. Não dissera uma palavra. Não tentara ajudar a mãe. Não tentara confortar o pai. Ele viu o dinheiro desaparecer e simplesmente evaporou. Ele se foi, Isaiah, disse Julian calmamente. E honestamente é para o melhor. Eu assenti. Era para o melhor. A podridão se fora, a sala estava limpa. Virei-me de volta para Darius. Ele ainda segurava seu capacete, olhando para a mesa de reuniões como se fosse um quebra-cabeça que não conseguia resolver. Sei que isso é muita coisa, eu disse gentilmente. Sei que é um choque. Darius olhou para mim. Respirou fundo e soltou o ar lentamente. É muita coisa, admitiu ele. Mas, estranhamente, parece certo. Parece que a fundação finalmente assentou. Eu sorri. Isso é um construtor falando, eu disse. Vem aqui, filho. Venha ver o que construímos. Julian fechou as travas de sua pasta. O som foi suave desta vez, não como os tiros de antes. Era o som de um caso encerrado. Ele olhou para mim e depois para Darius. Sorriu um sorriso genuíno e caloroso que alcançou seus olhos. Vou para o tribunal protocolar as moções preliminares, disse Julian. A transição legal levará tempo, mas a parte difícil está feita. Vou deixar vocês dois se conhecerem. Ele caminhou até a porta, pausou e olhou para trás, para Darius. Bem-vindo à família, Sr. King, disse Julian. Darius assentiu. Obrigado, senhor, disse ele. Julian saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Estávamos sozinhos. Apenas dois homens parados em uma sala que cheirava a dinheiro velho e novas possibilidades. Caminhei até a janela do chão ao teto que dava para a metrópole de Atlanta. Era uma vista que geralmente me fazia sentir poderoso. Hoje, apenas me fazia sentir grato. Darius caminhou ao meu lado. Movia-se com uma graça silenciosa. Ele olhou para o horizonte, os olhos examinando os edifícios com uma intensidade profissional. Ele não estava olhando para a vista. Estava olhando para as estruturas. Estava verificando as linhas. É uma longa queda lá para baixo, disse ele calmamente. Concordei. Mas a vista vale a escalada. Ele se virou para me olhar. A confusão havia desaparecido de seus olhos, substituída por uma curiosidade profunda e pensativa. Por que eu? Perguntou ele. Quero dizer, eu sei sobre o sangue. Sei sobre a carta. Mas o senhor poderia ter apenas me dado um cheque. Poderia ter ficado com a empresa e apenas me pagado. Por que me trazer aqui? Por que explodir sua vida inteira por um estranho? Olhei para as mãos dele. Mãos manchadas com o trabalho de construir. Porque um cheque não é um legado, Darius, eu disse. Dinheiro é apenas papel. Ele queima, é gasto, desaparece. Mas isso, gesticulei para a cidade lá embaixo. Isso dura. Virei-me totalmente para ele. Não te trouxe aqui por causa da biologia, filho. Te trouxe aqui por causa do que vi naquele poço de lama ontem. Vi um homem que se importa mais com as pessoas dentro do prédio do que com o nome do lado de fora. Vi um homem que protege sua equipe. Vi um homem com integridade. Dei um passo mais perto. Andre teve meu nome por 48 anos, eu disse. Mas ele nunca teve meu espírito. Você teve meu espírito a vida toda. Só não sabia de onde vinha. Darius olhou para suas botas. Parecia estar pesando a magnitude do que eu estava oferecendo. Eu não sei como administrar uma corporação, Isaiah, disse ele. Eu conheço concreto, conheço vergalhão.
Sei gerenciar uma equipe de 50 homens. Não sei nada sobre salas de reuniões, ações ou acionistas. Eu ri. Foi um estrondo profundo que fez bem ao meu peito. Você acha que eu sei? Perguntei. Eu odeio esta sala, Darius. Odeio os ternos. Odeio as reuniões. Construí esta empresa com uma pá na mão, não com uma caneta. Os ternos. Podemos contratar ternos. Podemos contratar contadores e advogados para cuidar da papelada. Mas não podemos contratar um coração. Isso tem que vir do topo. Enfiei a mão no bolso e puxei um molho de chaves. Eram as chaves mestras do edifício, as chaves do império. Eu as estendi para ele. Não estou pedindo que seja um CEO, Darius, eu disse. Estou pedindo que seja um construtor. Estou pedindo que me ajude a terminar o que comecei. Aquele projeto habitacional em que você está trabalhando. Aquele que a Brenda queria baratear. Quero torná-lo o carro-chefe desta empresa. Quero construir mais 10 iguais a ele. Quero construir escolas. Quero consertar aquelas pontes nos condados rurais de que você falou. Darius olhou para as chaves. Sua mão tremeu. Podemos fazer isso? Ele perguntou. É a nossa empresa, eu disse. Podemos fazer o que quisermos. Ele estendeu a mão e pegou as chaves. Seus dedos roçaram minha palma. Foi a passagem da tocha. Não de um rei moribundo para um príncipe à espera, mas de um mestre artesão para outro. Ok, disse ele, a voz firme. Ok, vamos construir. Ficamos lá por um longo tempo, apenas observando a cidade respirar. Pensei em Eleanor. Pensei no segredo que ela carregara e no presente que me dera no final. Ela estava certa em me proteger naquela época. Eu não era forte o suficiente para perder um filho. Mas ela estava certa em me contar agora, porque eu era forte o suficiente para encontrar um. O sol estava alto no céu agora, queimando a névoa da manhã. As sombras estavam recuando. A verdade estava a céu aberto. Olhei para meu filho verdadeiro, e, pela primeira vez em anos, ansiei pelo amanhã. Temos muito trabalho a fazer, disse eu, colocando a mão no ombro dele. Sim, senhor, disse Darius, sorrindo. Com certeza temos. Mas primeiro, o senhor acha que podemos fazer algo sobre este carpete? É um pouco macio demais para botas de trabalho. Eu ri. Considere feito, eu disse. Vamos arrancá-lo. Vamos colocar madeira de lei, carvalho branco, assim como o chão de casa. Viramo-nos da janela e saímos da sala de reuniões juntos. Deixamos o vidro estilhaçado e as más memórias para trás. Caminhamos em direção ao elevador, em direção ao térreo, em direção à terra, ao barulho e ao belo e bagunçado trabalho de construir um futuro. O verdadeiro legado nunca é encontrado no sangue que corre em suas veias, mas na integridade que guia suas mãos. Enquanto a herança pode conceder riquezas a uma pessoa, ela não pode conceder respeito. Isso é algo que deve ser conquistado na lama e no suor do trabalho honesto. A ganância pode oferecer um atalho para o topo, mas apenas o caráter pode lançar uma fundação forte o suficiente para resistir à tempestade e abrigar as gerações futuras. Se você acredita que o verdadeiro valor é encontrado no que construímos para os outros e não no que tomamos para nós mesmos, por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se no nosso canal. E conte para a gente nos comentários qual é o valor mais importante que você espera passar para a próxima geração.